Nós viemos de uma reunião de líderes ainda há pouco, onde entre nós foi inclusive acordado que nós não traríamos para cá o debate sobre a CPI do Judiciário, sobre qualquer tema envolvendo a crise com o Judiciário. Nós confiamos, aguardaremos o encaminhamento de Vossa Excelência em relação à instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Se for o caso de alguma decisão que tenha divergência, tem os caminhos das comissões do Senado para recorrer. Concordei com Vossa Excelência, concordei com o apelo dos líderes, inclusive em especial com o apelo do senador Eduardo Braga, em não protocolar no dia de hoje o requerimento de informações sobre o tal inquérito que o presidente Toffoli anunciou na semana passada. Enfim, estabelecemos um rito na reunião de líderes. E eu procurei e procuro ser disciplinado aos acordos que faço, principalmente na reunião de líderes, principalmente o que foi feito com Vossa Excelência e entre os líderes. Ocorre, presidente, que surgem fatos novos. E aí é inevitável a nossa manifestação aqui no plenário, presidente. E permita, presidente, agora está ocorrendo uma agressão a este parlamento, a este Senado. Acaba saindo em todos os meios de comunicação que o ministro Gilmar Mendes pediu ao presidente Toffoli providências cabíveis, abre e fecha aspas, em relação ao senador Jorge Cajuru. Senhor presidente, isso é uma afronta ao Senado e aos seus membros. Eu não acredito que o ministro Gilmar, ou que o presidente do Supremo, desconheça o artigo 52 da Constituição, que dá aos membros desta Casa, do Congresso Nacional, a prerrogativa de opinião, palavra e voto. Esta prerrogativa que eu tenho, que o senador Lucas tem, que o senador Cajuru tem, para falar o que quiser, como quiser, para utilizar o instrumento da palavra em defesa dos interesses que julga que tem que defender. Isso está na Constituição da República. Aliás, isso é mais do que a Constituição. Isso é da fundação do Estado de Direito, das prerrogativas do Parlamento. Eu posso divergir de tudo que o senador Cajuru fala. Posso até não ter concordado com os termos dele. Mas não cabe ninguém tentar censurar, tomar providências cabíveis pelo direito de manifestação do senador Cajuru. Então, senhor presidente, aí a agressão e a crise não partiu daqui para o Supremo Tribunal Federal. Está partindo de lá para cá. Aí está partindo uma agressão involuntária direta a um membro dessa casa. Senhor presidente, quero lembrar que esta casa aqui, na eleição de Vossa Excelência, aceitou subverter uma ordem vinda do Supremo porque contrariava a Constituição. Só lembrar que nós, senhoras e senhores senadores, entre os dias 1º e 2 de fevereiro, na madrugada da calada da noite, o dia 2 de fevereiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal resolveu, em um ato inédito, revogar uma decisão do plenário desta casa contra o voto secreto. O que nós fizemos? Não descumprimos a decisão judicial, não, porque eu concordo com Vossa Excelência, a decisão judicial se cumpre. Mas, inclusive, e foi ato que assegurou vossa eleição para conduzir essa casa, os senadores reconheceram que votar secretamente é uma faculdade que nos pertence, não uma obrigação. E assim o fizeram, apresentando a ampla maioria dos senadores, apresentando e demonstrando o seu voto. Senhor presidente, o que se trata nesse momento, eu quero repetir aqui, eu lhe peço inclusive desculpas. E peço desculpas aos senhores líderes se eu estou descumprindo o que foi dialogado na reunião de líderes ainda há pouco. Mas aqui na reunião de líderes tinha claramente acertado que nós não traríamos para cá os temas, que aguardaremos o encaminhamento de Vossa Excelência em relação à CPI proposta, liderada pelo senador Alessandro. Ocorre que é inevitável nós não falarmos desse fato novo. Porque, veja, se aceitarmos abertura de inquérito pela manifestação do senador Cajuru, aí nós estamos
deixando de cumprir nossa prerrogativa de membros do Poder Legislativo. Aí nós estamos deixando de cumprir a prerrogativa do Senado, como casa legislativa que tem atribuição, inclusive, de julgar e afastar membros do Supremo Tribunal Federal. Se nós aceitarmos isso, nós estamos submetendo abaixo do que nos foi delegado pelo povo brasileiro. O povo brasileiro nos designou e nos deu, de todas as prerrogativas que nós temos, eu abriria mão de todas elas, de todas. Mas tem uma que é impossível abrir, que está na essência do exercício do mandato: a liberdade de dizer o que quiser, seja quem for que divirja, de falar o que quer, como quiser. Este ato, que eu espero que não ousem ir adiante, e por isso eu rogo a Vossa Excelência, presidente dessa casa, rogo a Vossa Excelência, eu espero que o Supremo não ouse ir adiante nesse tipo de pedido de informações ou de abertura de inquérito, ou seja o que for, devido às manifestações de um membro dessa casa. Eu rogo a Vossa Excelência para afirmar o Senado como instituição que é, como mais alta casa legislativa do país, e não aceitar esse tipo de procedimento. Eu repito, é em relação ao senador Cajuru e seria em relação a qualquer um dos outros membros dessa casa. Esse não é questão de ordem, presidente, não é questão de caminhamento, é questão de apelo que faço a Vossa Excelência, e me desculpe, sinceramente, por trazer de novo esse tema, mas, diante dos notórios e graves fatos e acontecimentos, não poderia ficar calado. Questão de ordem, eu fui citado. Senador Cajuru, só um momento, quero fazer algumas ponderações e alguns esclarecimentos para o plenário do Senado da República e para o Brasil. Obrigado, irmão. Em relação, senador Randolph, às ponderações feitas por Vossa Excelência, eu quero reafirmar a autonomia e independência desta casa diante dos outros poderes. Nos últimos dias, eu tenho me manifestado em relação às questões relacionadas à constituição de uma CPI para investigar os tribunais superiores. Tivemos uma reunião no Colégio de Líderes, uma reunião longa e extensa, onde vários parlamentares colocaram o seu ponto de vista em relação a esta matéria. Esclareço ao plenário do Senado da República em que em nenhum momento me manifestei em relação a não aceitar um pedido de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito, desde que ela não tivesse, que é o que manda a Constituição e o regimento desta casa, 1/3 das assinaturas dos senadores da República. Eu me manifestei sim, e fui talvez interpretado de maneira diferente do que fiz, falei em vários veículos de comunicação, me manifestei pessoalmente diante do momento que vive o nosso país em relação a esta instituição e às outras instituições da República. Eu quero deixar claro ao Senado da República que nós não aceitaremos interferência de outro poder. O que eu tenho deliberado e o que eu tenho dito ao longo dos últimos dias, inclusive em entrevistas concedidas, é que o Brasil, neste momento, não pode criar um conflito entre as instituições. Eu tenho falado isso durante os últimos dias em relação à condição que o Brasil passa e o momento histórico que nós temos a oportunidade de definir os destinos da nação. Eu disse, e aquele almoço na residência do presidente Rodrigo Maia foi um gesto para a sociedade brasileira, onde o Parlamento brasileiro, a Câmara e o Senado, o Poder Executivo na figura do Presidente da República e o Poder Legislativo na figura do Presidente do Supremo Tribunal Federal, estão conversando e dialogando, buscando um entendimento para ajudar o Brasil. Quais são as pautas que nós temos tratado nos últimos dias? As reformas importantes para salvar o Estado brasileiro. Todos os autores, todos os atores desse diálogo têm se manifestado. O presidente do Supremo tem se manifestado em relação especificamente à reforma da Previdência. Eu tenho me manifestado como chefe deste poder em relação ao momento decisivo que o país vive, por conta de um ajuste fiscal que é necessário para darmos tranquilidade às futuras gerações de terem a aposentadoria.
Para se ter uma ideia, um número é que em 2030, mais de 80% do orçamento estará comprometido com as despesas da Previdência. Teremos um rombo de 850 bilhões de reais. A minha manifestação, em todos os momentos, foi tentar apresentar para a população brasileira esta união e esta independência. Diante do fato relatado pelo senador Randolph Rodrigues, eu faço um esclarecimento ao Senado. Da mesma forma que eu tenho me manifestado em relação à independência e harmonia dos poderes, eu conclamo ao Supremo Tribunal Federal: respeite o Senado da República. Os parlamentares são invioláveis, conforme o artigo 53, em suas opiniões, palavras e votos. Como presidente do Senado Federal, eu peço ao Supremo Tribunal Federal que, na linha do diálogo e do entendimento que eu tenho buscado manter com todos os poderes, que ele possa fazer na via contrária a este Senado e a este poder. O artigo 53 é claro. Não há o que se discutir em relação a deputados e senadores. Volto a repetir, são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso se refere à emenda constitucional de número 35. Então eu me solidarizo com o senador Jorge Cajuru e como presidente do Senado. Eu quero tratar da independência e da harmonia entre os poderes, mas eu exijo respeito de qualquer outro poder a esta casa, que eu tenho muita honra e muito orgulho de presidir em nome de 80 senadores da República de todo o nosso país. Senador Davi, pela ordem. Com a palavra o senador Cajuru, em seguida Vossa Excelência. Senhor presidente, Vossas Excelências, Brasil, pátria amada, normalmente eu não ajo assim, mas eu vou falar em nome de Deus, que sempre está no meu pulso, neste presente que meu irmão da Atena me deu, nesse crucifixo. Causam-me motivos de orgulho e de emoção 3 fatos neste momento, quando tomo conhecimento dessa decisão lá do Supremo para me julgar. Primeira, a defesa feita pela ordem, pelo meu exemplar líder desta casa, líder da minoria, o ético senador Randolph Rodrigues, que se baseou na Constituição para defender o meu direito de falar, de expressar, como dizia Voltaire, mesmo que não concorde, mas defender até a morte o seu direito de dizer quaisquer palavras. Na sequência, o presidente desse Senado dá um exemplo de independência, de coerência, também fazendo uso da Constituição, dando a mim esse direito de expressar. Mas, colegas, Vossas Excelências, quando eu dei aquela entrevista e me dirigi ao ministro Gilmar Mendes daquela forma, em que eu desafio o Supremo Tribunal Federal a fazer uma pesquisa neste país, com qualquer instituto, se 100% do Brasil não diria a Gilmar Mendes o mesmo que eu disse. Se daria 99%, daria 100% da pesquisa. O Brasil inteiro pensa desse cidadão o mesmo que eu penso. Agora, por que eu pensei? E por que eu falei? Por 2 motivos. Ao proferir o seu voto na última votação, senador Randolph, ele chamou um colega de classe, um procurador, ele lhe chamou de gangster. Ele tem esse direito? E eu não tenho o direito de usar um adjetivo contra ele? Ele chamou o senador Alessandro Vieira, nosso colega aqui, prazeroso colega, de desqualificado. Então eu iria dizer o quê a respeito desse cidadão que causa indignação ao Brasil inteiro em seus comportamentos, que não podem nem andar nas ruas, nem deste país, tampouco no exterior. Concluo, presidente. A segunda emoção. Ser processado ou dessa forma
por um homem da estatura mínima moral de Gilmar Mendes, é para mim, aos 58 anos de idade, um atestado de idoneidade. Eu vou colocar no gabinete 16 amanhã, essa cópia, num quadro, como se fosse de Van Gogh, como se fosse de Picasso. É um atestado de idoneidade. E por fim, fico feliz que o senhor Gilmar Mendes pediu providências cabíveis contra mim. Ainda bem, cabíveis. Triste seria se não fossem cabíveis. Cabe, ministro, cabe. Aqui tem corpo fechado, aqui tem Deus, e aqui tem o quê? Tem só uma coisa, o meu CPF, 218-411-705-78, é o meu CPF. E concluo, eu defenderei até a morte quando qualquer autoridade desclassificar um companheiro meu dessa casa com adjetivo chulo ou desrespeitar um colega dele de profissão daquela forma. Esse senhor não pode se achar Deus como Gilmar Mendes acha. Aliás, ele não acha, ele tem certeza que é, mas ele não é, de forma alguma. E eu sei que a justiça será feita, porque já ouvi pessoas do Supremo Tribunal que conhecem-me e sabem que eu sei separar o joio do trigo. Eu não generalizei, eu falei exclusivamente daquela figura nefasta, soez, vulpina e chumbrega, e falarei até a morte.